Olá, jovens! O tio está de volta e dessa vez com uma novidade. Os humilhados foram exaltados. Aplaude, aplaude de pé, Assembleia. É isso mesmo. Finalmente, este lindo canal agora tem um patrocínio à altura dessa comunidade maravilhosa que formamos. E eu estou falando da Fílmica. Para você que infelizmente estava morando numa caverna e não conhece o melhor catálogo de streaming do país, eu te convido a conhecer tudo aquilo que a Fílmica te dá. A Fílmica é uma distribuidora de filmes independentes e autorais cuidadosamente selecionados por uma curadoria de arte que se preocupa na construção de um campo onde cinema, arte e revolução dialogam o tempo inteiro. Ou seja, chega de enlatado americano desprovido de sentido. São filmes, documentários, curtas e longas que vão te fazer questionar a nossa sociedade e o nosso mundo. Então, chama logo a morena, chama o moreno, chame a morene, porque não somente a Fílmica está aqui para aliar entretenimento e streaming de alta qualidade ao pensamento crítico, mas também para fazer isso no precinho. Anota aí, jovem, usando o cupom JOAO20, o plano anual sai a R$ 96. É isso mesmo, menos de R$ 10 por mês. Você não apenas assina o melhor serviço de streaming do Brasil, mas você ganha desconto e ajuda na nossa construção das bibliotecas populares. Dica quente do tio, para vocês não dizerem que eu nunca te dei nada. Tio quer deixar 2 recomendações do catálogo para quem assinar, e quem sabe, se o pessoal da Fílmica quiser, eu depois faço uma playlist com a curadoria nossa lá mais para frente. Primeiro, Samba Traoré, clássico burkinabe, cinema africano, cinema de Burkina Faso. O filme vai retratar a vida de um homem que tenta reconstruir a vida dele na cidade natal dele, na vida dele natal, mas que esconde um segredo sombrio. Aguarde. E 2, o Inhampacha, ou, para vocês que assim como eu não falam Aymara, Eternidade, uma obra-prima do cinema andino, do cinema peruano, o primeiro longa inteiramente falado em Aymara. É a vida de um casal que espera a volta do filho diaspórico, numa clara alusão à própria situação dos povos originários Aymara e Quichua. É um filme sensível, é um filme profundo, então é isso. Entre agora mesmo em filmica.com.br, faça seu cadastro, ganhe desconto no plano anual com o cupom JOAO20. É isso mesmo, não é pretinha? Sim, camaradas. De R$ 120, utilizando o João 20, o plano da Fílmica sai por apenas R$ 96. Então coloca aí o cupom João 20, maiúsculo, sem acento, e se divirta enquanto você questiona a nossa sociedade com um catálogo com a melhor curadoria do Brasil. Lembrando que se você gosta de ver na TV, a Fílmica está disponível no Fire TV, no Android TV, no Apple TV. E para quem tem o Chromecast, é só espelhar via Chromecast dos aplicativos para Android e para iOS. Então assine a Fílmica, enriqueça a sua cultura, colabore na construção das nossas bibliotecas populares. Esse cupom vai estar disponível até 30/4. Agora eu juro que vocês estão liberados e vamos pro vídeo. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindos e sejam sempre bem-enviados, porque estamos no Brasil e eu tenho que fazer os áudios com a boca. Tenho que fazer os áudios com a boca por motivos de o Stream Deck me pulnou de novo. YouTuber perde tudo e está em situação de Stream Deck chopando o próprio pau. Tá? É literalmente assim que eu me sinto. Tá? Então fico muito feliz de estar aqui gravando mais uma live com vocês, meus amores. O tio ama ser tudo na boca, tá? Sejam muitíssimo bem-vindos.
Hoje nós vamos falar um pouco do nosso querido menino Lula, tá? Que infelizmente não está ajudando a gente a ajudar, né? Eu tenho certeza que uma vez que eu vou fazer esse vídeo vai surgir, né, petistas biruleibes de todo o planeta, de cada canto do planeta, gritando comigo, gente, porque não pode criticar, né? Não é como se o próprio presidente Lula tivesse pedido crítica e tivesse pedido que as pessoas falassem com ele o que estava errado para que pudesse ser mudado. Mas não pode, tá? É preciso que vocês entendam que o que causa a volta do bolsonarismo, obviamente, não é a conciliação brutal com o próprio bolsonarismo. O que causa o bolsonarismo não é a normalização do inormalizável. Não é abrir mão da disputa pela memória sobre a ditadura. Não. O que causa a volta do bolsonarismo é a crítica do comunista, tá? Já que a gente deixar isso bem claro, a gente já pode começar sabendo que nós vamos ser criticados. Durante este conteúdinho aqui para vocês, tá? Eu vou trazer para vocês reportagens de 2 jornais diferentes que são do nosso campo, a saber, a Nova Democracia, tá? Que é de uma linha maoísta, e o A Verdade, que é de uma linha marxista-leninista, mais próxima ao rodeaísmo. Por que eu selecionei esses 2? Porque eu quero mostrar o quanto o nosso campo está se mobilizando por algo que é importantíssimo. Beleza? Vou ler só o título aqui para vocês e vou fazer uma breve digressão. Vocês me conhecem o bastante, vocês sabem que a digressão vai ser breve. O governo cancela atos oficiais em denúncia dos 60 anos do golpe militar. Gente, eu quero que a gente pense primeiro um pouco na situação geopolítica que a gente se encontra no mundo em geral, na América Latina em particular, né? Bem, olha que coisa louca, olha que coisa coincidente. Meio que eu não sei se vocês sabem, mas aqui do lado na Argentina acabaram de eleger um biruleibe maluco, menino Milei. Aonde? No teu cu e atilei, né? Tem isso. Quando a gente olha para cima, pro paraíso do porretão, né? Quando a gente olha para os nossos senhores de engenho do norte, nos Estados Unidos, né? O velho laranja está a toda para voltar para o poder. Então, a gente consegue se aperceber que, mais uma vez, o ciclo vai se repetindo, né? O ciclo vai se repetindo. Qual ciclo, João? A esquerda reformista, a esquerda institucional, ganha o poder prometendo mudanças. Porém, se não e não obstante, quando ela chega no poder, ela não operacionaliza as mudanças, porque ao servir a 2 senhores antagônicos, quais sejam o povo e os inimigos do povo, obviamente está sendo enganado, e eu te dou uma dica: não são os inimigos do povo. E aí o que acontece depois, João? Aí acontece que a direita chega fazendo milhões de promessas. E aí ela ganha. E aí ela não cumpre nenhuma dessas promessas, porque ela tá pouco se fudendo. Ela só quer entupir o rabo de dinheiro. E aí chega a esquerda institucional falando que vai mudar as coisas. E aí ela ganha. E aí ela não muda as coisas. E aí chega... Vocês entenderam como é que funciona? Se a gente for vendo as ondas pela América Latina como um todo, né? O que foi a Ola Rossa, o que foi a segunda Ola Rossa, o que aconteceu entre a primeira e a segunda Ola Rossa, né? A onda vermelha, a onda rosa, né? Porque de vermelho não tem nada. A gente vai vendo
como este é um ciclo que tem uma tendência de se repetir na democracia burguesa. Por quê? Porque a democracia burguesa é uma falsa democracia. Porque a democracia burguesa, em última instância, é uma ditadura da burguesia. Quando que esses ciclos normalmente são rompidos? Quando há uma necessidade de não se permitir que uma esquerda menos institucional ou não institucional tome o poder e faça alguma coisa. 60 anos do golpe militar. O golpe militar engendrado no Brasil não foi engendrado só no Brasil. Ele fez parte de um plano maior que varreu o Cone Sul inteiro, com várias ditaduras militares organizadas pelo Tio Sam, precisamente porque à época tinha uma esquerda um pouquinho menos institucional. Vocês entendem, gente? Não precisa de ser nada brutalmente revolucionário. Allende ganhou uma eleição constitucionalmente e começou a propor mudanças. É o bastante. É o bastante. O medo de um nacionalismo mais avançado na mão de um João Goulart da vida é o bastante. É o bastante. Um avanço social mínimo de viés nacionalista desenvolvimentista cepalino na onda final do peronismo é o bastante. Então, gente, a gente tem que entender, né, que sob a égide da falsa democracia burguesa, tá? Fascismo é botão de emergência. Ditadura é botão de emergência. E vai ser apertado quantas vezes necessário se fizer. Beleza? Beleza. Então o que a gente tem? Nós temos um panorama histórico de longa duração, de intervenção estrangeira e de elites corruptas locais, favorecendo governos ditatoriais e de extrema-direita depois de cada governo de esquerda na América Latina inteira no último século, com intervenção direta dos Estados Unidos desde a década de 50 com Jacobo Arbenz. Depois desse ano, sabe quando que eles interferiram? Sim. Sabe aonde eles interferiram? Sim. Então, esse é o nosso panorama histórico. Atualmente, nós estamos vivendo um recrudescimento da extrema-direita como fenômeno histórico nos últimos 10, 15, 20 anos. E, mais uma vez, ela alcançando o poder. Teve o Macri, aí teve um governo kirchnerista bem meia bomba, aí agora teve o Milei. Teve o Bolsonaro. Vocês acham, gente, que se não houver disputa, que se não houver distensão, que se não houver avanço, eles não voltam? E aí eu tenho que contar um outro segredinho, tá? O bolsonarismo não precisa do Bolsonaro para nada. O fascismo italiano não precisava do Mussolini, o nazismo não precisa de Hitler. Esse tipo de fenômeno, gente, encontra seus novos líderes aonde for necessário. Foda-se o maquinista, o que importa é o trenzinho continuar andando, tá? Eu acho, e aqui eu me permito a crítica, e aqui é uma crítica que a gente faz à esquerda do Lula e a gente bate palma pra tudo que o Lula faz de bom, né? Vocês entendem, gente, que se não tivesse cometido essa pataquada, a gente podia estar celebrando esta semana as cento e tantas instituições federais de ensino que vão ser criadas? Só que aí, ao mesmo tempo que de um lado você cria cento e tantas instituições de ensino, do outro os técnicos administrativos estão todos de greve porque são tratados de forma indigna.
Se de um lado você tem uma baixa no desemprego, no outro você tem a abertura das pernas para uma legislação nojenta que cria uma nova categoria de autônomo, que em última instância permite a terceirização e quarteirização de quase todos os trabalhos. De graça. Ceder por ceder. Sabe? Então fica difícil. Fica complexo. E aí, nesse momento de recrudescimento, no momento que era para enfiar a ponta da baioneta na cobra, pisar nos ovos, você vai agradar golpista de pijama, milico de pijama? Meu amigo. Aí depois, não adianta cafezinho, não. Não adianta bolinho na rua, não. Tá? Esse tipo de desmobilização tem custo, tem preço. E é impressionante como que as coisas vão se repetindo, como tragédia, como farsa, como pataquada, como pantomima, como sonhos de uma noite de verão. Vocês entendem, cara, por que é tão importante a gente criticar isso aqui? Por que é tão importante a gente mobilizar as pessoas nisso aqui? Porque a ditadura tá ali na frente, na esquina. Por isso, cuidado, meu bem, há muito perigo na esquina. Sabe? E uma coisa é você ver a casca de banana e falar, vou cair. Outra coisa é você ver e falar assim, porra, tá faltando a casca de banana e jogar ela, cara. Sabe? É muito... É muito abrir mão de algo para absolutamente porra nenhuma. Tá? Você tinha uma agenda consolidada do Ministério de Direitos Humanos. Você tem uma longa tradição dentro do período democrático brasileiro de combate, ao menos simbólico, à ditadura. E você está abrindo mão disso a troco de vários nada. Vocês percebem, gente, o grau de absurdo que é isso? Vocês percebem que isso é um rolê burro? Que eu não consigo entender por que você abre mão disso de graça? Por que você está abrindo mão de graça de uma forma burra? Não, cara. Sabe? Então, assim, é foda. É foda. Né? É o toma lá, dá cá, só que não tem dá cá. Vocês entendem? O vinde a nós pra burguesia é uma beleza, mas ao vosso reino não tem nada. E aí, meu irmão, quando, tá, seu inimigo se apercebe que você de antemão já está disposto a ceder, ele vai lutar pra você ceder tudo. Quando eu falo, dia sim, dia também, que quem abandona pauta máxima pra brigar por pauta mínima termina sem pauta nenhuma, quem abandona a pauta mínima, meu irmão, não briga. Entende? Quem abandona a pauta mínima não briga. Né? Então, assim, nós estamos diante de uma situação que, para citar o Skylab, seria patética se não fosse pateta. É abrir mão do nada pelo nada. Vou começar a ler? Vou nada. Vou continuar na minha digressão aqui, porque eu gosto de digredir. Tá? Digressão, tenho que pegar. Não é assim a música? Quero trazer aqui para vocês um texto que eu acho que teoricamente é muito importante,
tá, do menino Walter Benjamin. Aqui são as teses sobre história do menino Walter Benjamin, sobre o conceito de história, tá? Note que isso é escrito em 1940. O que será que estava acontecendo na Europa nessa época? Não sabemos, né? Não sabemos. Olha só, o Benjamin escreve essa porra em alemão, tá? Então eu vou explicar algumas coisas aqui que vão fazer sentido no alemão. Acompanhe o tio. Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo, entre aspas, como ele de fato foi. Por que como ele de fato foi tá entre aspas? Tá entre aspas porque isso é uma citação do historiador Leopold von Ranke. Tá? Wie es eigentlich gewesen. Quem que é o Ranke? O Ranke, R-A-N-K-E, para quem tiver curiosidade, é um historiador muito importante e muito antigo. Que é o cara que vai fazer a história dos grandes homens, a história dos grandes momentos históricos. Numa época que a historiografia não buscava uma verossimilhança, não tinha um método tão avançado e tão depurado como hoje nós temos, e buscava, sim, a verdade dos fatos. Como eles verdadeiramente aconteceram. É uma crítica a essa historiografia já velha, já ultrapassada no século XIX por um Michelet, que o Benjamin está recuperando. Por quê? Porque essa é uma historiografia brutalmente idealista, que se baseia numa construção imagética de um passado que nunca existiu e glorifica esse passado. Vocês conhecem algum outro fenômeno que é brutalmente idealista? Busca um passado que nunca existiu e glorifica esse passado? 1940, na Alemanha. Significa apropriar-se de uma reminiscência, de uma lembrança, tal como ela relampeja no momento de um perigo. Uma reminiscência que relampeja no momento de um perigo. Aí agora eu vou voltar aqui. Cancela atos oficiais em denúncia dos 60 anos do golpe. Você tem aqui uma reminiscência, você tem aqui uma efeméride, você tem aqui uma lembrança. O golpe, a ditadura, relampegando num momento de perigo. Dá pra ficar num momento de perigo igual a gente está agora? É um belo do momento de perigo, né? Continuamos então com o menino Walter Benjamin. Cabe ao materialismo histórico fixar uma imagem do passado como ela se apresenta no momento do perigo ao sujeito histórico sem que ele tenha consciência disso. Ou seja, o que ele está falando? Ele está falando de método. O método nosso, dos comunistas, daqueles que seguem a tradição marxista, aqueles que seguem da obra marxiana em diante, busca a percepção das totalidades do real nos seus movimentos, naquilo que está acontecendo naquele momento. O Lucas sempre diz, o marxismo é ortodoxo em relação ao seu método. O que isso significa dizer? Significa dizer que a forma de aplicar o método se mantém, a materialidade não. Cada momento requer uma análise. Vamos continuar. O perigo ameaça tanto a existência da tradição como os que a recebem. História também é memória, gente. Vocês querem ler um livro inteiro sobre isso? Um livro inteiro sobre isso? Lê o História e Memória, do Jacques Legoff. Nem marxista o Legoff não é. Ou seja, a própria escola dos Annales, que é coeva a esse momento, a primeira geração dos Annales ainda na década de 30, coitado do Bloch, tinha acabado de ser assassinado, quando escreveu a Apologia da História, já se apercebia disso. Entende? História e memória estão intimamente ligados. Só pode existir uma tradição
se há a repetição constante da tradição, se há a rememorização da tradição. O que significa dizer? Só pode existir luta contra a ditadura se existe lembrança que houve uma ditadura. Se eu apago as lembranças da ditadura, aquilo não está mais presente, aquilo não se torna mais iminente, aquele perigo não relampeia mais. Ah, então tá. Para ambos o perigo é o mesmo: entregar-se às classes dominantes como seu instrumento. Em cada época é preciso arrancar a tradição ao conformismo que quer apoderar-se dela. Arrancar a tradição ao conformismo. Insuflar constantemente na luta a luta. A luta não pode ser simplesmente uma tradição no sentido weberiano de repetição não pensada de algo que é passado. Ela precisa de ser pensada, ela precisa de ser articulada com o presente constantemente para entender as imbricações deste passado neste presente. Pega seu tio que é católico não praticante. Eu adoro o termo católico não praticante. Por que você é católico? Tio Humberto. Ah, porque meu pai era. E o que você fala a respeito disso? Ah, sei lá, mano, nada. Vira e mexe, eu vou numa missa. Não é simplesmente repetir uma data como uma efeméride e deixar ela, não. É pensar nessa data, é pensar nesse devir histórico, é compreender o que leva à ditadura. E por que que este processo pode acontecer de novo? Por que que esse processo, assim como diz o Marx no 18 Brumário, pode voltar como farsa, se já veio como tragédia? Esvaziar isso é entregar-se às classes dominantes como seu instrumento. Aqui ele vai ser bastante simbólico, pois o Messias não vem apenas como Salvador, ele vem também como vencedor do anticristo. O que ele está falando aqui? Ele está mostrando aqui para nós que a função parúsica no cristianismo não é simplesmente a salvação das almas, mas a vitória contra os inimigos. E que a salvação das almas depende da vitória contra os inimigos. Entende? Entende? O que ele quer dizer com isso é que a função do Messias é tão importante de um lado quanto do outro. O que ele está querendo dizer aqui com isso, que tão importante quanto se salvar as almas é permitir que elas sejam salvas. E como se permite que elas sejam salvas? Destruindo o inimigo. É uma filosofia da praxis. Teses ad Feuerbach. Tese 11. Oi, Sabrina. Os filósofos já falaram muito sobre o mundo. É preciso mudá-lo. Ou seja, não basta ficar de tititi. Falar, uma cacatua bem treinada fala. É preciso de construir essa mudança de mundo. Parte dessa construção vem de tornar viva as memórias das lutas. Porque as lutas são transgeracionais.
A gente luta por aqueles que lutaram e morreram lutando. A gente luta por nós mesmos e pelos nossos. A gente luta por aqueles que ainda não existiram. Tá? Que aqueles que ainda não existem, no caso. Então, gente, esse tipo de mobilização é muito importante. Porque ninguém tem a obrigação de ser historiador. Ninguém tem a obrigação de nascer conhecendo o passado. Mas se a gente não quer repeti-lo, é necessário que a gente mantenha vivo os monumentos. E os monumentos não precisam ser só físicos. E eles não precisam ser só as nossas vitórias. Documento pode ser um monumento. Ações sociais podem ser um monumento. E eles também podem ser monumentos às nossas derrotas para que elas não se repitam. Essa é uma disputa constante pela história, na história, pela memória, na memória. Vamos continuar. O dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer, e esse inimigo não tem cessado de vencer. É essa transgeracionalidade que eu tinha falado. Então, gente, isso aqui não é uma frescura de achar que é importante ter um dia bonito, de achar que é importante celebrar uma efeméride, de achar que vai ser muito legal ter o ministro Silvio fazendo um discursinho. Não, não. Isso é socialmente importante para se manter viva a memória, para se defender os nossos mortos, para prevenir os mortos do futuro, os mortos do presente. Entende, gente? Que essa luta, essas lutas não podem ser abandonadas. Abandonar essa luta é abrir a tampa do esgoto e falar: barata não vem não, não vem não, a tampa tá aberta, mas não vem não. Complicado, tá? Para quem chegou depois, essa é a tese 6 do Sobre o Conceito de História de Walter Benjamin, de 1940. Agora eu vou voltar para nossa reportagem original. Governo cancela atos oficiais em denúncia dos 60 anos do golpe militar. Acovardado diante dos generais das Forças Armadas, presidente Luiz Inácio deu uma orientação direcionada a seus ministérios para paralisar toda e qualquer iniciativa que trate do golpe militar de 1º de abril de 1964, que neste ano completará 60 anos. Bem, aqui é o mesmo primeiro parágrafo que está lá em cima no header, eu vou continuar de baixo. Atos oficiais, solenidades, menções em discursos dos integrantes de governo, publicação de materiais ou inauguração de marcos em memória dos crimes e violações de direito que os militares reacionários cometeram nos 21 anos do regime. Tudo está suspenso, por ordem expressas do mandatário. Na última quinta-feira, 7 de março, o presidente Luiz Inácio se reuniu com Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, pasta que possuía até então uma extensa programação sobre o tema. O Silvio tentou, o Silvio brigou e o Silvio capitulou. Tá? Ele, no final, aqueceu. Também não deverá ser efetivado a criação de um museu da memória e da verdade. Enquanto ainda estava à frente do Ministério da Justiça, Flávio Dino anunciou a iniciativa durante um evento no Chile em repúdio aos 50 anos do golpe do Pinochet. Foreign PT, please come to Brazil.
International Lula. International Lula, please come to Brazil. Brazil needs you. Olha que coisa beleza. Lá fora, o que os chilenos estão fazendo? Lembrando, rememorando, mantendo viva a tradição para proteger os mortos. Ah, se fosse a Dilma, faria para um caralho. Essa mulher é um colosso. Bicho, desculpa aí. É óbvio que eu tenho bilhões de diferença com a Dilma. Bilhões de diferença de linha com a Dilma. Agora, a Dilma tem mais hombridade numa unha que a maioria dos homens da política nacional somados tiveram na história no corpo inteiro. No corpo inteiro. Nesse ponto aqui, nós defendemos Dilma até o final. Tá? A dignidade, a hombridade, o colosso humano gigantesco que é essa mulher. Tancando tudo que ele tancou. Tancando tudo que ela tancou. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda que seria se o que fosse falado lá fora fosse feito aqui dentro. Se o que fosse defendido lá fora fosse feito aqui dentro. Vocês acham, gente, que os chilenos não fazem as suas celebrações da memória e pensam nisso, não? Vocês acham que os argentinos fazem isso o tempo inteiro? Um filme argentino ganhou o Oscar há pouco tempo atrás. Vocês lembram sobre o que o filme era? Com o detalhe que de todas as ditaduras do Cone Sul, a única que teve anistia geral, ampla e irrestrita para assassino, vagabundo, foi a nossa. Foi a nossa. Então já começa errado. Já começa errado. E agora vai ficar mais errado ainda. A ordem de Luiz Inácio ofereceram um acordo com os generais que, em troca, deixariam de publicar a sua ordem do dia no dia 31 de março. Ano após ano, os comandantes das Forças Armadas celebram a data através da ordem que é lida em todos os quartéis do país. Se o Brasil fosse um país sério, quem mandasse publicar saía preso, quem lisse celebrar saía preso junto. Se fosse sério mesmo, tinha saído todo mundo preso na época da transição democrática, como foi no resto do Cone Sul inteiro. Como foi no resto da porra do Cone Sul inteiro. Caralho, desgraça, inferno. Mas não pode. Não pode. E eu não posso criticar, porque eu estou trazendo sozinho de volta o bolsonarismo. Que isso fique bem claro, tá? O governo federal já havia engavetado a recriação da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos. E no último dia 27 de fevereiro, Luiz Inácio, durante a entrevista, afirmou que não se deve remoer a história. A declaração foi defendida por Hamilton Mourão. Precisa, gente, precisa de comentar aqui? Precisa de comentar aqui pra vocês? Porque não é como se com 8 dias de governo eles tivessem sido atacados em praça pública. Não é como se isso tivesse acontecido, né? Não é como se isso tivesse acontecido ali no ano passado, com 8 dias de governo. Não é como se a gente tivesse diante de investigações da Polícia Federal sendo expostas na televisão, em todas as mídias, o tempo inteiro, mostrando que havia um plano e uma minuta de golpe prontos. Vocês acham, gente, que se eles voltar pro poder, eles vão falar assim, não, dessa vez nós vamos voltar super democráticozinho? Nós passamos os últimos anos todo lendo Hans Kelsen ajoelhado no bago de milho pedindo perdão pelos nossos pecados? É isso que vai acontecer com o bolsonarismo? Venha um Tarcísio, venha um Zema, venha uma Micheque, venha quem vier. Venha quem vinhar.
Eles estão todos agora ajoelhado no bago de milho, lendo Hans Kelsen e aprendendo a ser juspositivista. Ô bicho, puta que pariu. Puta que pariu. Tá? Puta que pariu. Meu irmão, é difícil. Fica difícil de te defender quando o Mourão tá te defendendo. Você entende? Né? Foda, man. Caberá aos verdadeiros democratas, organizações populares, movimentos de luta do povo brasileiro, a fundamental tarefa de denunciar o golpismo de ontem e de hoje do regime militar. O jornal A Nova Democracia organizará um ato político no dia 25 de abril sob o mote Nem Esquecer Nem Apaziguar, condenar o golpe ontem e hoje. Um trecho da convocatória pode ser lido abaixo. Eu vou deixar a convocatória toda para vocês no link depois. Tá? E vou ler esse trecho e depois vou passar para uma outra reportagem. É urgente que os progressistas, democratas genuínos e revolucionários empreendam sério combate ao golpismo, condenando os 60 anos do golpe militar de 64. E o golpismo ainda hoje. Bicho, vivo pra caralho, tá? Aquele golpe de uns anos atrás está bem vivo. Você não lembra mais daquele golpe de uns anos atrás. Como parte de combater a política do apaziguamento, apenas uma forma de acovardasse, exigimos que seja reinstalada a Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos Políticos pelo governo de turno, por se tratar de uma demanda sentida dos familiares e de importância sem igual para trazer ao debate político nacional os horrores fascistas do regime militar. Se faz necessário defender as liberdades democráticas já tão parcas e sob ataques permanentes através da urgente mobilização. Aqui eu vou só pegar o link, eu tinha até colocado aqui. Eu vou pegar aqui mesmo que vai ser mais fácil. Tá? Essa aqui é o link para a convocatória. Quem quiser ler a convocatória, tá aqui. Para mostrar, gente, que o nosso campo está se organizando, eu trouxe, de um lado, a Nova Democracia, maoísta, assim como o tio, né? Muitos vão falar, muito mais maoísta que você, João. Você é o maoísta de direita, João. Você é um lixo, João. Você é um merda, seu lixo merda. Ok, de boa. Né? E vou trazer também aqui meus queridos camaradas do A Verdade, marxistas-leninistas. Tá bom? Olha isso aqui. Por que eu quero trazer isso aqui? Porque depois, gente, vai vir o crisântemo dourado me perguntar num inbox qualquer, mas vocês comunistas não estão fazendo nada. Porque se as pessoas não sabem, né? Eu, o Ian, a Laura, o Gaiofato, o Humberto, né? Nós somos dono do Comunismo BR. Né? E a gente responde por todo mundo, e senão todo mundo vem perguntar. Então já quero deixar bem claro, quem está fazendo algo sobre isso no nosso campo? Sim. Todo mundo tá. Todo mundo tá. Tá? Professora Jaqueline Oliveira, meu esposo foi torturado. Exilou-se. Vive com as terríveis memórias da tortura. Eu convivo com um ilustre homem e tenho orgulho dele que caiu para salvar outros companheiros. Que depoimento forte. Obrigado, professora. Toda a força do mundo para ti e para teu companheiro. Tá? É sobre isso aqui que a gente está falando. É sobre isso aqui que a gente está falando. Tá? Nós cantamos pelos milhares de Victor Jaras no mundo inteiro que não puderam mais cantar porque levaram 12 tiros na cara. Porra, cara. Parece tão óbvio. Parece tão óbvio. Mas nós vamos continuar cantando. Porque a gente acredita num mundo em que todos os Victor Jara
vão poder cantar. A gente luta por esse mundo, pela memória do Víctor Jara, que foi assassinado no Estádio Nacional do Chile, de todos os Víctor Jaras que morreram, que morrem, que são assassinados nas favelas da América Latina inteira, e daqueles que ainda vão morrer nas lutas do futuro, que podem ser, nesse futuro, meus filhos, seus irmãos, seus maridos, seus companheiros, suas companheiras. Entende, gente? Que a gente precisa de ter consciência de classe, solidariedade de classe. Continuemos. O governo Lula decide não realizar atos para repudiar os 60 anos do golpe militar. Aqui eu vou aumentar porque é uma nota pública, tá? E essa nota é uma bela nota. Segundo informações divulgadas na grande mídia, o presidente Lula teria proibido qualquer manifestação oficial do governo alusiva aos 60 anos do golpe militar fascista de 64. Em resposta à posição absurda do governo, a coalizão Memória, Verdade, Justiça, Reparação e Democracia divulgou uma nota pública repudiando a omissão em se denunciar o golpe. Confira na íntegra. É essa nota que nós vamos ler aqui agora, tá? Nota pública sobre a decisão de Lula de não realizar atos de memória. História é disputa. História é disputa. Sobre o golpe militar de 64. Em política, não existe espaço vazio, existe espaço ocupado. Meu irmão, se a gente abre mão de ocupar a porra do espaço, alguém o ocupará, tá? Alguém o ocupará. Nem te conto quem. Recebemos com absoluta perplexidade e extrema indignação a notícia de que o presidente Lula teria proibido a realização de quaisquer atos alusivos aos 60 anos do golpe de Estado. Caso a informação se confirme, será um erro histórico e uma omissão imperdoável. Até o presente momento está se confirmando. Nós esperamos sinceramente que role um foi mal, tava doidão. Lula foi eleito tendo como bandeira fundamental a defesa da democracia e o combate do golpismo. Após o 8 de janeiro, né, a pataquada trampista brasileira, após o dia em que Dedé e o Comando Maluco resolveu fazer seu live action, seu governo assumiu corretamente a defesa do Estado Democrático de Direito como objetivo central. A nota tem que ser contemporaneizadora, né, gente? Se eu for falar o que eu acho do, né, Estado Democrático de Direito, eu te conto 2 segredos. 1, ele não é democrático. 2, o direito é pra quem? Né? Pois todo esse discurso se torna mera letra morta diante desta omissão que se avizinha. Aqui eles estão corretíssimos, né? Defende até, não é nem a página 2, é o primeiro parágrafo da página 1. E não é a primeira vez, né, gente? E não é a primeira vez que o Ministério dos Direitos Humanos tem as suas asinhas podadas nesse governo, né? E eu gostaria muito que vocês me falassem o que vem acontecendo no Ministério dos Povos Originários. Que o governo faz tanta questão de divulgar com tanto afinco. Tanto que as lutas estão dando certo. Entende, gente? Complexo. Né? Uma coisa é quem sobe a rampa, outra coisa é quem governa lá em cima. Né? Bem complexo. A efeméride, né, o acontecimento. Até cuspi meu chiclete, desculpa, gente. De 60 anos do golpe de 1964, sob um governo democrático, após os duros anos de bolsonarismo, abre uma janela de oportunidade histórica para reafirmarmos o mais absoluto repúdio ao golpismo de ontem e de hoje. Mas, pelo que parece, o governo irá jogar essa oportunidade no lixo. Eu quero falar para vocês quem não joga oportunidades no lixo: os bolsonaristas. Tá?
Vamos só lembrar do Tarcísio falando foda-se que tá morrendo gente pobre. Vamos lembrar do Tarcísio esta semana celebrando os projetos de escolas cívico-militares, tá? Zema, Tarcísio e Caterva passeando em Israel. Vocês acham, gente, que eles foram passear em Israel para ver o lindo museu de Holocausto de Israel, ou eles foram passear em Israel para comprar tudo quanto é tipo de tecnologia para poder mexer com eleição, mexer com rede social, ver o que os inimigos estão fazendo? De onde que vem, né, boa parte das tecnologias de segurança que fazem espionagem no mundo? Botsuana, Eswatini, Myanmar. Não é, né? Não é, né? Muito bem lembrado de Pecone que o Zema que está fazendo cerco ao acampamento do MST em Lagoa Santa. Polícia do Zema que estava agredindo, né, as pessoas em Sete Lagoas. Polícia do seu Zema que mata dia sim e dia também os nossos companheiros no norte de Minas. Ah, ok. Eles não perdem oportunidade não, gente. Olha que doideira. E aí depois, cara, a mídia ainda tem a pachorra de falar que o PT aparelha o governo. Queria muito ver um governo aparelhado. Sabe quem que aparelhou o governo de verdade? O bolsonarismo. Tinha mais militar no governo de Jair Messias Bolsonaro do que teve em qualquer momento da ditadura militar. Esses caras aparelharam o governo. Tão errado? Não tão não, viu? O errado é deixar eles chegar lá. O errado é o lado que eles defendem. O errado é porque eles são inimigos do povo. Complexo. É surpreendente a incompreensão do maior líder político progressista da história do país sobre a importância de se disputar a memória do passado. Se eu não tivesse passado os últimos 40 minutos martelando isso na cabeça de vocês, eu até falava mais. Enquanto a extrema-direita esteve no poder, eles assumiram a defesa de uma memória apologética da ditadura como uma bandeira central. Porque eles não são positivistas. Isso porque eles tinham a clareza que para construir o país que queriam, autoritário, racista, classista, ultraconservador, era preciso afirmar uma imagem positiva do regime de 64. Sim, para você dar um golpe militar ajuda bastante que as pessoas curtam a ideia de um golpe militar. Não parece? Meio lógico? Se você não quer tomar um golpe militar, você meio que tem que contar para as pessoas que merda que é um golpe militar. Se pá. Porra, meu irmão. Porra. Pois afirmamos que o oposto também é verdade. Tem que afirmar o lógico, cara. E a nota não tá errada, não. A nota tá coberta de razão. Se Lula deseja realmente construir um país mais democrático e menos desigual, é fundamental que consigamos desenvolver uma memória coletiva crítica sobre aquele período da história. Silenciar sobre o que foi aquele momento é abrir caminho para que parcelas da sociedade sigam acreditando em soluções autoritárias e projetos socioeconômicos regressivos. Não fica mais lógico do que isso. Vocês entendem, velho? Não fica mais lógico, mais patente do que isso. É uma disputa. Se eu abro a mão da disputa, meu inimigo ganha. Logo, não há outra palavra para definir essa decisão do governo. É covardia.
é elevar a conciliação a novos píncaros. Nunca dantes, na história desse país, se conciliou tanto por tão pouco. Nós vamos derrubar o preço da conciliação. Nós vamos conciliar de graça. Aprendendo com os Estados Unidos, que faz ataque preventivo, nós vamos fazer a conciliação preventiva. Vamos conciliar antes e de graça, a troco de nada. É isso que está sendo feito. É isso que está sendo feito. Lula tem se notabilizado por assumir uma posição extremamente corajosa no plano internacional. Velho, os caras viram meu react antes de escrever. Viram o conteúdo que eu tava fazendo antes. Né? Viram o conteúdo que a gente tava fazendo antes. Mr. Lula, please, we beg of you, please come to Brazil. We need you here, not there. You must come back from abroad. You must come back from abroad, Mr. Lula. Please, Brazil needs you. Please come to Brazil. Como quando denuncia o genocídio na faixa de Gaza. Nesse cenário, fica difícil explicar o porquê de tamanho receio de enfrentar o golpismo no plano interno. Ao que tudo indica, trata-se de um pacto com os militares, as forças armadas, onde se situava o núcleo duro do golpismo que tentou impedir Lula de iniciar seu governo de fato. Agora são premiadas pelo presidente. Não é a primeira vez que isso acontece? Você, funcionário público, quem que vai receber aumento? Vai ser precisamente as forças policiais que capitanearam o golpismo? Ah, vai, né? Vai, né? O arcabouço do Haddad vai pôr no cu de todo mundo. Menos de milico e de policial, que era quem apoiava o golpe. Vamos primeiro alimentar os escorpiões para que eles fiquem bem graúdos, bem gordinhos, e depois a gente põe ele nas costas. Enquanto isso, os familiares de mortos e desaparecidos, os ex-presos políticos, as organizações de direitos humanos que se engajaram fortemente em sua campanha e se empenharam para defender a democracia nas eleições e no pós-8 de janeiro, recebem uma punhalada nas costas. Ocorre que mesmo se sua opção for capitular diante da pressão dos golpistas, Lula não tem esse direito. Sua decisão viola as recomendações da Comissão Nacional da Verdade, as sentenças vigentes da Corte Interamericana de Direitos de San José, dezenas de recomendações da Corte Interamericana de Direitos Humanos, as diretrizes internacionais da Relatoria de Direito e Memória e Verdade da ONU, as políticas públicas regionais de memória vigente aprovadas no Mercosul, todas as decisões judiciais nacionais que reconheceram o direito à verdade e à memória, a sentença do Supremo Tribunal Federal no caso da Lei de Anistia que reconheceu o dever de verdade e memória como alternativa à falta de punição aos torturadores. O Plano Nacional de Direitos Humanos, as decisões tomadas com participação popular durante a última Conferência Nacional dos Direitos Humanos, a Política Nacional de Arquivos, inúmeras recomendações do Ministério Público Federal e da Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos e os próprios objetivos institucionais do Ministério dos Direitos Humanos definidos em decreto presidencial. Foda, né? Foda, né? Diante disso tudo, não temos como não externar nossa extrema indignação. Uma indignação que é sobretudo pelas gerações futuras, pois a omissão irá cobrar seu preço. Porque a história se repete como tragédia e como farsa. E quando as Forças Armadas voltarem a ameaçar a democracia, ali na esquina, Milei não é o nosso passado, é um aviso do nosso futuro. Lembraremos da escolha de Lula, assinado pela Coalizão Memória. Meu irmão, meu amigo,
meus camaradas, minhas e meus companheiros, é necessária a mobilização de todos nós. Aqui é só uma parte, nas ruas também. Construa junto os atos que serão necessários. Nós não podemos nos calar. Esquecer jamais. Esquecer jamais. Muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. Até a próxima. E tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde